Amém. Está no Evangelho de Mateus, Si podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, no capítulo 9, capítulo 9, versículos 14 ao 17. y vamos a leer del versículo 14 al 17 del Evangelio de Mateo, capítulo 9. Dice así la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Os discípulos de João tinham uma pergunta para Jesus. Vemos aquí en este pasaje que los discípulos de Juan tenían una pregunta para Jesús. No olhar dos discípulos de João, alguma coisa estava errada. Y los discípulos de Juan veían en los otros discípulos y decían: algo está equivocado. Alguma coisa ligada com a prática religiosa. Y veían algo con la práctica religiosa que estaba equivocado. Ele estava dizendo: olha, os seus discípulos, eles não jejuam e não oram. Y el comentario aquí es de que tus discípulos no ayunan y tampoco oran. Imagine alguém que serve a Deus não jejuar e não orar. Imagínate a alguien que le sirve a Dios, no ora y no ayuna. E os discípulos de João estavam observando isso. Y los discípulos de Juan observaban eso en los otros discípulos. E a resposta de Jesus é muito importante. Veamos la respuesta de Jesús, que es muy importante para nosotros hoy. Jesus fala que tinha algo novo de Deus para ser entregue. Y Jesús aquí nos habla de algo nuevo que él quería entregar. E que para entregar esse algo novo de Deus, algumas coisas precisavam ser mudadas. Y para que él pueda entregar ese nuevo, algo tenía que cambiar. Ele não disse aqui que não deveríamos nunca orar e jejuar. Lo que no debemos interpretar es que Jesús no dijo que dejemos de ayunar o orar. Ele disse: chegará o tempo em que orarão e jejuarão. Y lo que dice aquí es que llegará el tiempo en que van a ayunar y orar. E começa a fazer uma ilustração de que era o tempo de mudar algumas coisas. En esta ilustración, en este pasaje, vemos que era tiempo de hacer cambios. E ele compara dizendo que não se coloca um remendo novo num pano velho. Primero da el ejemplo de una tela o una ropa vieja a la cual se le pone un remiendo. No funciona un remiendo nuevo. E ele continua explicando essa verdade do reino de Deus, Él continúa explicando esta verdad del reino de Dios. dizendo que também não se coloca um vinho novo em odres velhos. En el segundo ejemplo vemos que dice: no se pone vino nuevo en odres viejos. E Jesus começa a lhes mostrar que ele está preparando para um novo tempo. En este lugar vemos que Jesús los está preparando para algo nuevo. E é interessante isso, entender que tempo novo de Deus precisa ser preparado. Y entendamos que para que un tiempo nuevo de Dios venga, tiene que haber una preparación. Nós gostamos do novo de Deus na nossa vida. No es cierto que nos gusta lo nuevo para nuestra vida. Pedimos uma unção nova, Pedimos una nueva unción, uma direção nova, nueva dirección, novos dons, nuevos dones, novas experiências com Deus. experiencias nuevas con Dios. E às vezes elas não vêm, Y a veces no llegan. porque algumas estruturas precisam ser mudadas. Y no llegan porque tal vez hay estructuras que necesitan ser cambiadas. As pessoas estavam acostumadas a uma prática religiosa. En ese tiempo estaban acostumbrados los judíos a una práctica religiosa. E nessa prática religiosa eles se tornaram como odres velhos. Y en esa práctica religiosa se transformaron en algo así como odres ya viejos. Algo ressequido, ressecado, que não suporta algo novo. Y se habían transformado, se habían secado, algo que no estaba listo para algo nuevo. Que tremendo ensino de Jesus.
Veamos aquí la enseñanza que nos quiere dar el Señor Jesús. O novo de Deus precisa de uma estrutura nova. Lo nuevo de Dios necesita una nueva estructura. Sabe que é muito fácil se tornar odre envelhecido. Es muy fácil transformarnos en un odre seco que va envejeciendo. O odre era uma vasilha feita de couro de cabras. Para entender un poco aquí, el odre era una vasija de cuero de cabra específicamente. Eles usavam para colocar líquidos, óleo, vinho, principalmente. El odre se usaba para poner el aceite, pero especialmente el vino se guardaba allí. E à medida que eles iam usando aquele líquido, o odre ia ressecando. Y a medida que el odre era usado, ¿no? Se derramaba en otro lugar, el odre bajaba el nivel y había menos líquido en el odre. E às vezes as pessoas não davam conta que esse odre já estava vazio. Y muchas veces no se daban cuenta que el odre se había vaciado. E quando essa vasilha de couro ficava ressecada, Y cuando esa vasija, ese odre se empezaba a secar, eles deixavam de lado, não utilizavam mais. dejaban allí al lado y ya no utilizaban el odre. Porque havia o risco de colocar algo novo ali e se perder. Y el riesgo era el siguiente: colocas algo nuevo y esto podría romperse. Porque aquele recipiente não tinha mais a capacidade de receber algo. Ese odre, ese recipiente ya no tenía la capacidad de recibir algo nuevo. Isso fala de nós também. Jesus está falando de pessoas, de gente. Y esto aplicándolo a nosotros, Jesús está hablando de nosotros, se aplica a las personas. Jesus fala aqui de estruturas que criamos sem perceber. Y Jesús habla de estructuras y tal vez costumbres que armamos sin darnos cuenta. Como, por exemplo, o fator do tempo. Por ejemplo, el tema del templo era uno de ellos. Às vezes estamos servindo a Deus há muito tempo. Tal vez estás sirviendo al Señor por mucho tiempo. E sem perceber, a pessoa ela vai ficando enrijecida. Y con el tiempo nos vamos secando y poniendo más rígidos. Às vezes o conhecimento da palavra até acaba sendo problema para ela. A veces hasta el conocimiento de la palabra que tenemos puede ser un problema para nosotros. Aí ela chega no culto, na igreja, Y llegamos, por ejemplo, a un servicio como este, a un culto, e o pastor diz, a palavra hoje está em Mateus capítulo 9. y el pastor dice, bueno, la palabra de hoy está en capítulo 9 de Mateo. Ah, eu já conheço esse texto. Ya conozco esa Eu historia. já ouvi tantas vezes. Ya le escuché tantas veces Eu já predicar. ouvi tantos pregadores. Muchas predicaciones sobre ese tema. O que era para ser uma bênção pode se tornar problema. Y a veces la bendición de tener esa palabra se transforma en un problema. Às vezes o cansaço, a rotina. A veces el cansancio de la semana, la rutina. E é muito perigoso a nossa vida com Deus se tornar uma rotina. Y es un peligro, mi hermano, de que nuestra vida se pueda transformar en una rutina. Os discípulos de João estavam dizendo, todo mundo jejua. Y los discípulos de Juan decían, todos ayunan. Os seus discípulos não jejuam. Y tu discípulo, ¿por qué no ayunan, Jesús? Eles estavam jejuando porque era uma prática. Ellos ayunaban porque ya se transformó en un formalismo, una práctica. Os fariseus jejuavam, Los fariseos ayunaban, mas eles eram frios. pero eran muy fríos. Eles eram críticos. Eran muy Eles críticos. estavam sempre tentando derrubar Jesus, Siempre trataban de encontrar algo negativo en Jesús, mas eles jejuavam, pero ayunaban, mas eles oravam, oraban mas también, eles davam o dízimo, daban su diezmo inclusive, mas eram apenas práticas religiosas. pero se transformó en una práctica Esse religiosa. texto fala sobre isso também. Ese texto nos habla sobre ese tema. O perigo de entrarmos numa religiosidade, Es el peligro de entrar en una religiosidad, uma rotina, una rutina, e estar com o coração longe de Deus. y que nuestro corazón se se aleje del Señor. Muitas vezes essa religiosidade torna a pessoa fechada Y a veces esa religiosidad hace que la persona se cierre e ela não sente mais a presença de Deus. y deja de sentir la presencia de Ela não Dios. sente mais aquela alegria. Ya no siente esa alegría. O louvor está tocando e adorando o Senhor, Y la alabanza está llevándose adelante, mas ela não tem disposição, não tem alegria para adorar e celebrar o Senhor. pero ya no se involucra, ya no siente esa presencia del Señor. E a palavra está sendo pregada e o coração dela está distante. Y tal vez la palabra está siendo predicada, pero su corazón está lejos del Jesus Señor. nos ensina aqui que o novo de Deus precisa uma estrutura nova. Lo que nos está enseñando este pasaje es que lo nuevo de Dios necesita un ambiente, una nueva estructura.
E ele estava então preparando essa estrutura nova através dos seus discípulos. Jesús, a través de sus discípulos, les estaba preparando para ese nuevo tiempo. O odre, essa vasilha de couro que ficava ressecada, Hablando del odre, esa vasija que se secaba con el tiempo, ela tinha uma possibilidade de ser recuperada. había una buena noticia y podría ser recuperado ese odre. Era um processo que poderia trazer o odre de volta. Y había un proceso que se podía seguir para recuperar ese odre que se había secado. Que bom que é assim. ¿No es cierto? Eso es buena noticia, es bueno. Senão Jesus ia dizer, o novo de Deus não pode chegar nessa geração. Porque si no sería así, tal vez Jesús iba a decir, lo nuevo de Dios no puede llegar. Porque estavam todos ressecados. Porque estaban todos secos en ese tiempo. Imagine jogar o novo de Deus na vida do Pedro. Y imagínense largar lo nuevo que si Jesús le daba a Pedro lo nuevo que tenía para Que él. dizia que estava pronto para morrer por Jesus. Y este Pedro que un día dijo, estoy listo para morir por ti. E o odre se quebrou e ele negou Jesus. Y quebró el odre, Pedro le niega a Jesús. Já imaginou jogar esse odre, esse vinho novo na vida de Tomé? Imagínense ese nuevo de Dios sobre la vida de Tomás. Todos estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado e Tomé diz, eu não acredito. Todos creían que Jesús resucitó, pero ¿se acuerdan? Tomás decía, no lo creo. Então Jesus estava trabalhando com seus discípulos. Entonces vemos aquí que Jesús estaba teniendo un proceso, un trabajo con sus discípulos Para que pudesse colocar sobre eles o novo de Deus. para que podía entregarles lo nuevo de Dios. No processo de recuperação de um odre, o primeiro passo era Y quiero compartir con usted el proceso para la recuperación de un odre. Y el primer paso que tenía que hacerse, ele estava muito ressecado, muito duro, então ele era mergulhado em água. el primer paso era a un odre seco, imagínense, lo metían en el agua, lo zambullían en el agua. E esse é um processo que, se pensarmos assim bem, tem a ver com a nossa vida também. Y si lo vamos a traducir a nosotros, eso también tiene algo que ver con nuestra vida. Eles estavam mergulhados em Deus. Ellos tenían que estar zambullidos en la presencia de Dios. Assim como o odre mergulhado na água, Así como el odre tenía que estar bajo el agua, nós precisamos estar mergulhados em Deus. nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios. É impressionante como a Bíblia mostra a ação de Deus quando nós o buscamos. Es impresionante como la palabra de Dios nos muestra la acción de Dios cuando nosotros nos encomendamos a su presencia, nos zambullimos. O profeta Jeremias, ele aprende isso no capítulo 29. Capítulo 29 de Jeremías nos dice, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. me buscaréis y me hallaréis si me buscareis de todo corazón. Às vezes a pessoa ela está fria espiritualmente. Hay muchas personas que tal vez están frías Às vezes espiritualmente, ela está desanimada. está desanimada, Às vezes ela está perdendo a alegria do serviço. tal vez has perdido la alegría de servir, Às vezes ela está perdendo a alegria de celebrar. tal vez la alegría de celebrar. E ela espera que Deus faça assim algo instantâneo na vida dela. Y a veces esperamos que Dios haga algo instantáneo en nuestra vida. E o que Deus diz é, mergulhe em mim de novo. Y lo que Jesús nos quiere decir esta mañana es, vuelva a profundizar en las aguas del Se Espíritu. lance em mim de novo. Lánzate en mi presencia. Esse ambiente da igreja é um ambiente muito importante. Y el ambiente que tenemos aquí en la iglesia es muy Porque importante. quando nós entramos aqui, tudo fala de Deus. Que cuando entramos aquí se habla de Dios. Tudo glorifica o nome Todo de Deus. glorifica el nombre de Até Dios. abraço que alguém nos dá. Un abrazo que alguien nos da en la E ele entrega diz, Deus te abençoe. y te dice, Dios te bendiga. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos mergulhando em Deus. Y una forma de zambullirnos en la presencia de Dios es estar en su casa. Mas nós também precisamos mergulhar em Deus no nosso dia a dia. Pero no solo aquí en la iglesia, sino tenemos que zambullirnos, estar en la presencia de Dios en el día a día. Para que essa presença de Deus, ela comece a agir em nós. Para que esa presencia de Dios pueda empezar a accionar en nuestras vidas Tirar a dureza, y sacar la a dureza, frieza, las cosas o difíciles, cansaço, el o cansancio desânimo. o el desánimo. Depois que o odre estava mergulhado na água por um bom tempo, até que ele ficasse maleável, Y entonces el primer paso para la restauración del odre era estar bajo el agua y esto ablandaba el cuero. o odre era virado do avesso. En el segundo paso para la restauración de un odre era darle vuelta, se entiende, de adentro para afuera el cuero. Uau, esse é um processo muito dolorido. Y creo que ese era un proceso de mucho dolor. É um processo que vai forçar o odre agora a mostrar o que tem por dentro. Y era un proceso que le mostraba al odre, o sea, el odre tenía que mostrar lo que estaba adentro
hacia afuera. E no processo de preparação de Deus em nossas vidas para trazer algo novo, Y en el proceso que el Señor está haciendo en nuestras vidas para traer algo nuevo, Ele vai nos virar do avesso. nos va, se podría decir, desnudar, sacarlo de adentro hacia afuera. E quando a gente vira do avesso, a gente vê coisas que estavam escondidas. Y cuando hay ese de adentro para afuera, se puede ver lo que estaba escondido. Sujeiras, impurezas aparecem. Impurezas, sucieras que empiezan a É aparecer. um processo que nós não gostamos muito. Creo que a nadie nos gusta Às esse vezes proceso. guardamos algumas individualidades. A veces guardamos cosas allá adentro. Às vezes as pessoas guardam pecados de estimação. Hay pecados que guardamos allá adentro. Às vezes se guarda tentações de estimação. A veces guardamos tentaciones en Às vezes nuestro odre. falhas no caráter estão escondidas ali. Fallas en nuestro carácter están escondidas allí. Mas para o odre ser recuperado, ele tinha que ser virado do avesso. Pero el odre, para que se recupere, tenía que sacarse lo de adentro hacia afuera, dar vuelta. E cada vez que nós permitimos Deus virar-nos do avesso, Y cada vez que tú y yo permitimos ese de adentro para afuera y mostrarle al Señor, essa sujeira que aparece ali começa a ser removida. y se pueda ver esa suciera, empieza a ser limpiado. Em Tiago 4:10 nós lemos: humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Dice Santiago 4:10, humillaos delante de la presencia del Señor y Él os exaltará. A humildade, o quebrantamento são necessários para que Deus nos molde. La humildad y el quebrantamiento son necesarios para la obra de Dios. A humildade e o quebrantamento são necessários para que as vidas ganhem de volta a sua força e o seu vigor. La humildad y el quebrantamiento son esenciales para que nosotros podamos ser tratados por el Señor. Depois que o odre era virado do avesso, começa o processo de limpeza. En un tercer paso en este proceso del odre, restauración, se tenía que cepillar la suciera que estaba allí. Esse processo de limpeza, ele dói. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero el proceso de limpieza duele. Existem sujeiras que até quando estamos limpando, a nossa mão dói para limpar. Cuando a veces usted está fregando algo con la mano, ¿no? Algo muy sucio por ahí, hasta la mano le duele. Mas o interior precisa ser limpo. Pero tu interior y el mío necesita ser limpiado. Porque Jesus diz que não vai colocar algo novo num odre ressecado, no odre velho. Porque Jesús hoy nos dice que Él no puede colocar algo nuevo si hay algo aún que no está en condiciones allá adentro. Quem sabe você está entendendo nessa manhã porque o novo de Deus não chegou na sua vida em algumas áreas. Tal vez te has preguntado por qué lo nuevo de Dios aún no llegó a mi vida, y tal vez el Señor quiere decirte por qué. Porque a sua estrutura precisa ser limpa. Porque tal vez tu estructura necesita ser O seu cambiada. interior precisa ser purificado. Tu interior necesita ser purificado. A palavra diz que quando nós confessamos os pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos E nos purificar de toda injustiça. y nos purifica de todas nuestras injusticias. Quando nós permitimos Deus agir em nossa vida, nós estamos dando passo para receber o novo de Deus. Cuando permitimos al Señor en nuestra vida, estamos dando un paso para el proceso de purificación. E olha que palavra que Jesus está dizendo: não vai colocar vinho novo em odres velhos. Y Jesús es muy categórico y claro, y dice, no puede colocar vino nuevo en odres Muitas viejos. vezes estamos dizendo: Senhor, mais, mais. A veces decimos, Señor, más, más. E Deus diz: você precisa ser renovado, senão vai se perder o que eu vou colocar sobre você. Y Jesús tal vez en ese momento te está diciendo, necesitas renovarte antes que yo te pueda dar algo porque se va a romper si te doy ahora. O próximo passo de recuperação do odre era desvirá-lo. Y el próximo paso en el proceso de la recuperación de un odre era volver a sacarlo de afuera para adentro, es volver al estado normal. O interior está limpo, mas o odre ainda está vazio. El interior se limpió, pero el odre está vacío. O interior está limpo, mas o odre ainda não está preparado para receber algo novo. El interior está limpio, pero aún no está listo para recibir lo nuevo. E eles pegavam então esse odre e começavam a passar óleo, ungir com óleo. Y el próximo paso entonces era tomar aceite y pasarlo por ese cuero limpio allí. Como revestimento que pudesse dar novamente elasticidade a esse couro. Era para darle nuevamente un revestimiento y elasticidad a ese odre. Renovo, uma renovação. Podíamos verlo como una renovación a ese odre.
óleo fresco da parte de Deus que começa a moldar a nossa vida. Un aceite fresco de parte de Dios que comienza a darnos flexibilidad y llenar nuestra vida. Isso é poderoso, a mão do próprio Deus trazendo azeite fresco, óleo fresco sobre nós. Y era como el aceite de Dios que venía y limpiaba y daba algo fresco a ese E odre. esse azeite vem então fazendo com que aquele odre possa ganhar a capacidade de se expandir. Entonces ese aceite que ponían en el odre representaba la flexibilidad que le daba al odre para expandir y estar listo para recibir. Porque Deus estava preparando para aquela geração algo muito grande. Si vemos esa generación, Dios estaba preparando para que ellos reciban algo muy grande, Algo muito poderoso. muy poderoso lo que quería darles. E quando Deus tem algo grande, poderoso para alguém, Y cuando Dios tiene algo grande y poderoso para nosotros, Ele vai preparar para que tenha estrutura para receber esse algo grande e poderoso de Él va a Deus. preparar para que tenga una estructura para recibir lo grande y poderoso de Dios. Vale dizer que às vezes o que nós estamos buscando de Deus, Deus está dizendo, eu quero muito te dar. Y tal vez tú estás buscando algo de Dios y Él te dice, quiero darte. Mas você não está preparado, a sua estrutura está ressecada, vai arrebentar. Y Él te dice, tal vez no puedo darte aún porque tu estructura está seca y necesito prepararte para darte lo nuevo. A sua estrutura vai se quebrar. Y te vas a quebrar si te doy ahora lo que tengo para Então ti. aquele óleo era revestimento, Entonces ese aceite era como un revestimiento a ese odre, renovo, un renuevo, uma preparação una preparación para que pudesse receber algo de Deus. para poder recibir algo de E Dios receber esse algo de Deus. y recibir ese nuevo de Dios. Que bom que o odre tem recuperação. ¿No estás de acuerdo? Qué bueno que el odre tiene posibilidad de repararse. Senão, acho que nenhum de nós estaria aqui. Yo creo que si no sería así, nadie de nosotros podría quedarnos aquí. Porque Deus já tem tratado tanto em nós. Porque el Señor ha tratado con nosotros. Mas saiba que Deus não lhe deu tudo ainda que Ele tem para você. Pero quiero darte una noticia, Él aún no te dio todo lo que tiene para ti. E nós queremos estar preparados para receber tudo que Ele tem para nós. Y queremos prepararnos para recibir todo aquello que Él tiene para nosotros. Depois que o odre era renovado com esse óleo, En el paso siguiente, después de ser revestido con ese aceite, el odre, o odre era enchido completamente até a tampa. el paso siguiente era llenar el odre hasta la tapa, hasta arriba. Agora ele estava pronto para receber. Y ahora Él estaría listo para recibir. Da mesma maneira, aquela geração, quando ela estava pronta, Deus derramou o novo. Y cuando esa generación allí estuvo lista, Dios derramó lo nuevo. Certa vez Jesus disse aos discípulos, esperai em Jerusalém, Es el versículo que conocemos. Jesús antes de partir dijo, esperadme en Jerusalén até que do alto sejais revestidos de poder. hasta que seáis investidos de lo alto. Atos 1:8 ele disse, recebereis poder. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Eles não estavam preparados para receber poder. Ellos aún no estaban preparados para recibir el poder. Pedro não estava preparado Pedro para não estava receber preparado. poder. Ninguém estava preparado Nadie para estava receber preparado. poder. E ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Y Santo. dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el E Espíritu em Santo. Atos 1:8 finalmente Deus derrama esse novo da parte dele. Hechos 1:8, él cumple su promesa y derrama ese nuevo para su pueblo. Porque a Bíblia diz ali que todos ficaram cheios. Y dice que todos fueron llenados, Cheios do Espírito de Deus. llenos del Espíritu de Dios. Agora sim, eles estavam cheios do Espírito de Deus. Ahora estaban llenos del Espíritu de Agora Dios. sim, eles estavam capacitados para desenvolver esse novo de Deus. Ahora estaban listos para desarrollar lo nuevo de Dios, Porque estavam cheios. porque estaban llenos. Nós corremos o risco na nossa vida cristã de irmos nos esvaziando. Con el tiempo en nuestro cristianismo corremos el mismo riesgo de E vaciarnos. quando nós não preenchemos essa parte que foi esvaziada, aquela parte vai ressecar. Y cuando no volvemos a llenar aquello que se vació, es el peligro de que nos sequemos en eso. Por isso precisamos estar sempre cheios. Por eso es necesario, mi hermano, siempre estar llenos. Como está a tua vida hoje? ¿Y cómo está tu vida hoy? Você se sente como uma vasilha de couro vazia? Tal vez te sientes como un odre, una vasija que está vacía. Durante a palavra, você se sentiu como se estivesse sendo virado do avesso. Tal vez en el medio de esta prédica o una palabra has sentido que te han dado vuelta completo. Quem sabe você se sentiu hoje, não, eu tenho buscado a Deus esses dias, mas eu não recebi ainda. É o óleo que Deus está passando sobre mim. Y tal vez te has sentido en estos días de que has buscado a Dios, pero todavía no te dio lo que estás buscando. Quiero decirte que Él te está revestiendo con el aceite y preparando. Eu quero ser
um instrumento para o novo de Deus? Yo quiero ser un instrumento para lo nuevo de Dios. Você quer ser um instrumento para o novo de Deus? Y te pregunto, ¿quieres ser ese instrumento para lo nuevo que Dios tiene? Permita o Espírito Santo sondar você Permite que el Espíritu Santo te pueda llenar. e até perguntar, Senhor, por que o novo de Deus não chegou na minha vida? Y tal vez pregúntate en esta mañana, ¿por qué eso nuevo, aquello que estoy pidiendo aún no llegó a mi Eu vida? me tornei um religioso? Tal vez me transformé en una persona religiosa. Eu me tornei uma pessoa sem alegria? Tal vez he dejado de tener alegría. Eu me tornei uma pessoa desanimada? Tal vez me transformé en una persona desanimada. Eu me tornei um crítico? Tal vez me he transformado en un crítico. E que o Senhor possa guiar você Que el Señor nos pueda guiar a cada uno hoy. até o ponto de você dizer, Senhor, eu quero o teu processo na minha vida. Que al punto que podamos decir así que, Señor, quiero el proceso que tienes para mí. Se é para mergulhar na água, eu estou pronto para mergulhar em Deus e ficar mergulhado em Deus. Si me pides que entre en tu presencia y me meta en el agua del Espíritu, estoy listo, aquí estoy. Se o Senhor quer me virar do avesso para remover aquilo que às vezes eu não quero que seja removido. O tal vez el Señor te dice, quiero darte vuelta y quiero sacar aquello que está allí guardado dentro de ti. É porque tem coisas que ficam tão impregnadas, Hay cosas que se impregnan en nuestra vida. ao ponto de muitos dizerem, acho que isso faz parte de mim. Y hasta nos acostumbramos, decimos, es parte de mi Mas vida. sabe que não tem a ver com a natureza de Deus. Pero eso no tiene que ver con la Não naturaleza tem a de ver Dios. com o propósito de Deus. No, no es el propósito de Então Dios. precisa ser removido. Entonces necesita ser sacado. Como você está nessa manhã? ¿Cómo estás en esta mañana? Você se sente pronto para receber o novo de Deus? ¿Estás tal vez listo o lista para recibir lo nuevo de Dios? Você se sente pronto para dar um passo diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui. ¿Estás listo para decir, Señor, aquí estoy? Trata comigo, trata com a minha vida. Trata con mi vida. Eu não quero que se perca aquilo que o Senhor tem para derramar sobre mim. No quiero que se pierda aquello que me quieres dar y entregar.